Só me resta desejar uma boa celebração e uma excelente peregrinação ao Santuário de Fátima. Muito obrigada. Cantai ao Senhor cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira, glória e poder na sua presença, esplendor e majestade. Cantai ao Senhor cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai dia a dia a sua salvação. Anunciai dia a dia a sua salvação. Cantai ao Senhor cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira, glória e poder na sua presença, esplendor e majestade no seu templo. Cantai ao Senhor terra inteira. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Bem-ajam a todos vós aqui presentes e todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação social. Dispomos-nos a celebrar a Eucaristia. Dispomos-nos a acolher Jesus, a fazê-lo nosso, fazê-lo parte da nossa vida, e fazendo parte da nossa vida, levá-lo a todos e todas, a quantos e quantas encontramos no caminho da vida. E iniciamos por celebrar esta Eucaristia reconhecendo que falhamos. Falhamos no amor para com Deus e para com os irmãos e irmãs, e pedimos perdão. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus, grande no amor e rico da misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie
Oremos. Sede propício, Senhor, aos vossos servos e multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Os filhos de Israel penetraram no mar a pé enxuto. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fustigou o mar durante a noite, como um vento forte de leste. O mar secou e as águas dividiram-se. Os filhos de Israel penetraram no mar a pé enxuto. Enquanto as águas formavam muralha à direita e à esquerda, os egípcios foram atrás deles. Todos os cavalos do faraó, os seus carros e cavaleiros, seguiram-nos pelo mar dentro. Na vigília da manhã, o Senhor olhou da coluna de fogo e da nuvem para o acampamento dos egípcios e lançou nele a confusão. Bloqueou as rodas dos carros, que dificilmente se podiam mover. Então, os egípcios disseram: "Fujamos dos israelitas, que o Senhor combate por eles contra os egípcios." O Senhor disse a Moisés: "Estenda a mão sobre o mar e as águas precipitar-se-ão sobre os egípcios, sobre os seus carros e os seus cavaleiros." Moisés estendeu a mão sobre o mar e, ao romper da manhã, o mar retomou o seu nível normal, quando os egípcios fugiam na sua direção. E o Senhor precipitou-os no meio do mar. As águas refluíram e submergiram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó que tinham entrado no mar atrás dos filhos de Israel. Nem um só escapou, mas os filhos de Israel tinham andado pelo mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam muralha à direita e à esquerda. Nesse dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar. Viu também o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor, acreditou nele e seu servo Moisés. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este hino em honra do Senhor. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória, precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro. Palavra do Senhor. Graças. Cantemos ao Senhor, que se revestiu de glória. Cantemos ao Senhor. Cantemos ao Senhor, que se revestiu de glória. Ondas formaram uma barreira
Cantemos ao Senhor que se revestiu de glória. Cantemos ao Senhor. O inimigo dissera: hei de persegui-los, hei de alcançá-los e repartir os seus despojos. Saciarei a minha alma, destruindo-os à espada. Cantemos ao Senhor que se revestiu de glória. Cantemos ao Senhor. Mandastes o vento e o mar engoliu-os. Mergulharam como chumbo nas águas tumultuosas. Estendestes a vossa mão e logo os devorou a terra. Mas conduzistes com amor o povo que libertastes, e com o vosso poder o levastes à vossa morada santa, à morada segura que fizestes, Senhor. Cantemos ao Senhor que se revestiu de glória. Cantemos ao Senhor. Aleluia, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, diz o Senhor. Meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava a falar à multidão, chegaram sua mãe e seus irmãos. Ficaram do lado de fora e queriam falar-lhe. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Mas Jesus respondeu a quem o avisou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos disse: estes são a minha mãe e os meus irmãos. Todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho que acabamos de ouvir é curto nas palavras, mas denso no significado e, sobretudo, muito consolador. Consolador para cada um de nós, para nós que vivemos no hoje da história, no hoje deste mundo, porque deixa-nos uma certeza: fazer parte da família de Jesus não depende apenas e só do sangue, não depende de nada do sangue. Fazer parte da família de Jesus é para todos e todas aqueles que o escutam e põem em prática. No fundo, para todos aqueles e aquelas que se dispõem a amar Jesus. Porque se nós virmos bem, o escutar é uma, se não a maior forma de amor. Escutamos aqueles que nos são caros, escutamos aqueles que nos são próximos, damos tempo às pessoas que são verdadeiramente importantes na nossa vida. E se nós olharmos para a nossa vida, aqueles que são verdadeiramente importantes na nossa vida são aqueles com os quais gastamos mais tempo de vida, de partilha, de entrega. Escutar é, no fundo, amar, entregar-se ao outro, deixar que o outro faça parte da minha vida, deixar que o outro seja vida comigo. E por isso nós muitas vezes corremos o risco de falar e de pouco escutar. E não damos o outro, a outra que nos está à frente com as nossas palavras. E esquecemos-nos de dar tempo, de escutar o outro. É assim também, creio, muitas vezes na nossa relação com Deus. Falamos, pedimos, mas quantas vezes, quanto tempo dedicamos a escutá-lo, a dizer a ouvir o que ele realmente me quer dizer, a ouvir qual é o seu projeto de salvação para mim, a ouvir sussurrar o seu amor por mim. E Maria apresenta-se como aquela que ouve, aquela que escuta. Existe um antigo hino cristão que apresenta Maria como aquela que, antes de tudo, concebe Jesus não no seio, mas no ouvido. E por isso esse hino chama a toda ouvido. Somos chamados, desafiados a sermos como Maria, a sermos todos, todo ouvido. Ouvido para Deus, ouvido para Jesus que nos fala, mas também ouvido para aquele, para aquela que vem ao meu encontro, que se faz próximo, do qual sou chamado a ser próximo. E é na medida em que verdadeiramente escuto Jesus, é que realmente o dou à luz, assim como Maria. Por isso o Evangelho insiste, 5 vezes fala de mãe e irmão. 5 vezes fala de mãe, porque este é o grande desafio, sermos, tanto homens como mulheres, mãe de Jesus, ou seja, gerar, dar à vida Jesus em nós, na nossa vida, no nosso concreto. Permitir que Ele verdadeiramente nasça na nossa vida, na vida de cada um de nós. E por isso temos que desenvolver a nossa capacidade, o nosso desejo de escutar.
porque, como Maria, na medida em que o escutarmos, daremos verdadeiramente luz, à luz Jesus. E dar à luz significa que Jesus não o temos apenas e só para nós. Jesus é-nos dado para ser entregue. Jesus é-nos entregue para nós sucessivamente o entregarmos também aos outros. E por isso é bonito este gesto de Jesus, apontando para os discípulos, não é apontando, mas estendendo a mão para os discípulos, diz: estes são minha mãe, meus irmãos e os meus irmãos. Por isso, neste dia das nossas vidas, nos dias das nossas vidas, sejamos capazes de estender a mão a este Deus. A estender a mão para o acolher, mão aberta para o receber, mão aberta também para sucessivamente o entregar. E não mão fechada que apanha e agarra, como fez Adão e Eva no paraíso. Mão aberta para acolher, mão aberta para entregar, todo ouvido para escutar e aí conceber Jesus na minha vida, no concreto, nas dificuldades, nas alegrias, nos sofrimentos da vida. José Luís e Célia, José Fernando e Maria Alice, Luís Felipe e Albertina, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que uniste as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Num momento de silêncio, rezamos nós também por eles, pelo seu sim que se renova neste hoje. Não, espera. Deixa estar. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Agora podem trocar. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Agora o santuário. Dai graças ao Senhor.
Irmãos e irmãs, Jesus não corta com os laços familiares, mas chama mãe e irmãos aos que fazem a vontade de seu Pai que está nos céus. Peçamos a Deus que nos ensine a ser seus filhos, dizendo: Deus de bondade, ouvi-nos. Deus de bondade, ouvi-nos. Pela Igreja que o Senhor Jesus nos deu por mãe e por todos aqueles a quem Ele chama seus irmãos, por fazerem a vontade de seu Pai que está nos céus, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Pelos que têm autoridade em todo o mundo, pelos que trabalham pela paz e pela concórdia, e pelos que respeitam cada estádio da vida humana, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Pelos que o Senhor já libertou da escravidão, pelos que libertará e fará voltar às suas terras, e pelos que cantam os louvores desta vitória, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Pelos índios e pelos negros que sofreram injustiças, pelos milhares de escravos que continuam a existir e pelas vítimas das novas formas de escravatura, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Pela comunidade, nossa verdadeira família paroquial, pelos mais pequenos que terminaram a catequese e pelos pais e catequistas que os ajudaram a crescer na fé, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todas as vítimas da pandemia e neste momento de dor a todos acolha no seu imaculado coração, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Deus, nosso Pai, que em Jesus, vosso Filho, nos chamais filhos e filhas, fazei-nos viver cada dia em ação de graças. Por Cristo nosso Senhor.
Oremos juntos para que o nosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que levaste à plenitude os sacrifícios da antiga lei no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai a esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoaste a oblação de Abel, e fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada um de nós sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus da aliança e da paz, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz. E, destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor,
o memorial da morte e a ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque somos e nos chamamos filhos e filhas de Deus, dizemos com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, Deus, glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Por Cristo, Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. O corpo de Cristo.
Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. sacrifícios nem vítimas. Então eu disse: eis-me aqui, ó Deus, para fazer a vossa vontade. Quem fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é meu irmão, minha irmã e minha Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra.
os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Quem fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é meu irmão, minha irmã e minha povo do Senhor, exulta e canta de alegria. 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 Deus é o meu Salvador, tenho confiança e nada temo. O Senhor é a minha força e o meu louvor, Ele é a minha salvação. Povo do Senhor, exulta e canta de alegria. Povo do Senhor, exulta e canta de alegria. Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nestes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will bless now the religious objects
Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade, sob os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Antes de invocar a bênção de Deus sobre todos vós, sobre as vossas famílias, avisar-vos que a saída desta Basílica, no final da Eucaristia, será feita apenas e só pelas saídas laterais. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Voltando para as nossas casas, para as nossas vidas, vivamos esta dimensão da escuta de Deus, da escuta do outro e da outra, que nos é próximo, mas também a escuta de nós mesmos. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.